Bom dia, espero que vocês tenham conseguido assistir a última aula, 43 minutos. Essa de hoje vai ser mais, vou compensar aquela outra, vai ser mais curtinha. Então nós temos aqui, ó, fazer aqui a correção da atividade da aula passada. Rapidinho eu quero fazer um resumo aqui com vocês. Isso aqui é o resumo da nossa trigonometria, ok? Principalmente da aula passada. O que a gente tem aqui na trigonometria? A gente tem três relações trigonométricas, chamadas de seno, cosseno e tangente. O seno, lá pela parte de semelhança, quando eu mostrei para vocês como é que é construído o seno, o cosseno e a tangente, a gente mostrou que nos triângulos semelhantes, né, sempre quando eu divido o cateto oposto pela hipotenusa vai dar o mesmo valor. Ou seja, se os triângulos partilham do mesmo ângulo aqui, ó, as divisões entre os seus catetos opostos e hipotenusa vão dar sempre o mesmo resultado. Então isso aqui é verdade. Mesma coisa acontece com o cosseno, né? Sempre quando eu dividir o cateto adjacente pela hipotenusa vai dar o mesmo resultado. A tangente, quando eu dividir o cateto oposto pelo cateto adjacente. Seno, cosseno e tangente são só os valores, né? Os nomes que a gente dá, os valores que são encontrados a partir dessas divisões. Então, se eu tenho lá a medida dos lados, para encontrar o seno, cosseno e a tangente, basta que eu faça essas divisões aqui, ó. Ok? Se o triângulo for retângulo. Se o triângulo for retângulo. Mas a gente partiu agora do contrário. A gente partiu na aula passada do fato de que eu já tenho essas medidas aqui, mas agora eu quero encontrar, na verdade, a medida de um desses lados que estão desconhecidos, ok? Então vamos partir dessa ideia. Primeira coisa, o que é que você tem que fazer quando vai resolver qualquer tipo de questão que envolva esse tipo de problema? Dizer quem é cateto oposto, cateto adjacente e quem é hipotenusa. Então, cateto oposto, cateto adjacente e hipotenusa, eles são relativos, ok? O que é que quer dizer? O que é que eu estou querendo passar quando eu digo que eles são relativos? Eu estou querendo dizer que dependendo do lugar onde eles estão situados, a gente vai ter catetos opostos ou catetos adjacentes diferentes. Trocados, na verdade. Então perceba o seguinte, ó. Tudo depende do ângulo que eu estou analisando. Que eu estou analisando esse ângulo aqui, ó. Eu vou fazer tudo por ele. Então, primeira coisa que você faz. O lado oposto a ele é cateto oposto. O lado maior é hipotenusa. O lado maior sempre vai ser oposto, ó, ao ângulo de 90 graus. Pode ser até a primeira marcação. Você vem lá, peguei aqui o triângulo. Primeira coisa que eu faço, hipotenusa. Lado oposto ao ângulo de 90. Ok? Olha para o ângulo que eu estou analisando. Lado oposto a ele é cateto oposto. E o outro que sobrou é cateto adjacente. Dê o nome a todo mundo. Por mais que você não precise de todos. Mas dê o nome a todo mundo. Não faça nada. Que eu tentei fazer isso aqui. Fez isso aqui primeiro? Não. Então já errou. Faça isso aqui primeiro. Nada antes disso. Ok? Aqui, por exemplo, eu só trocando. Em vez de eu analisar o ângulo aqui, se eu analisar aqui em cima, ó, se for isso aqui que eu quero. Então, ó, hipotenusa. É o lado oposto ao ângulo de 90, sempre. Agora analisando pelo ângulo, ó. O lado oposto a ele é cateto oposto. E o outro que sobrou é adjacente. Lembrando que adjacente quer dizer ângulo, né? Quer dizer lado que faz parte do ângulo, ó. Perceba que esse ângulo aqui é a abertura entre esse lado e esse lado. Esse lado já é hipotenusa. O outro é adjacente, ok? Então, primeira coisa, faz a marcação. Cateto oposto, cateto adjacente e hipotenusa. Depois, você vai ver aqui, ó. Você vai ter que fazer a seguinte análise. Você vai relacionar o que você tem com o que você precisa. O que é que você tem? Você vai olhar qual é a medida dos lados aqui. Qual é a medida dos lados que você tem? Ok? Que você tem. Eu tenho o cateto oposto. Só tenho esse. Ok. Então você vai ter que usar uma das relações que tem a cateto oposto. Ou seja, você vai utilizar essa daqui, ó. Ou essa. Por que não utiliza o cosseno? Porque o cosseno não envolve cateto oposto. É só um exemplo, uma situação hipotética. Que eu tenho o cateto oposto e eu estou querendo encontrar a hipotenusa. Qual é a relação que eu utilizo? Você vai utilizar a relação. Olha a presença do artigo definido. Ou seja, é uma relação específica. Não é qualquer uma que você queira utilizar. É a relação que tem cateto oposto e hipotenusa. Só tem essa aqui com cateto oposto e hipotenusa ao mesmo tempo. Então é ela que você aplica. O que é que você faz? Substitui os valores lá, ok? Substitui o valor do ângulo que você está analisando, ó, ok? Aí o que é que vai acontecer?
Por enquanto, a gente só está analisando ângulos notáveis, que são os ângulos 30, 45 e 60. Que são onde a gente já tem o seno e o cosseno de uma maneira fácil de calcular, né? Bem definida aqui, sem ser valor quebrado. Então, o que acontece? Substitui aqui e depois substitui o valor do seno desse ângulo. Ó. No caso seria, sei lá, 30, 60, enfim. Substitui também. Aí depois resolve por regra de 3. Ok? Esse é o processo. Vamos aplicar nesses 4 triângulos aqui, ok? Então lá, no primeiro triângulo, como é que eu faço? A questão 22 diz assim, ó, uma escada de 2 metros de comprimento está apoiada no chão. Olha aqui, ó. Vamos lá, eu vou melhorar esse desenho para que você perceba. Se você tá com o livro aí, já percebeu a relação. Interessante tá com o livro. Tá aqui o meu chão, ó. Tá aqui o chão. Tá aqui o chão, né? Aí o que acontece? Eu tenho uma escada onde ela tá apoiada em uma parede vertical. Tá aqui, ó. Essa daqui é a, ó. Parede, ok? Parede. Essa daqui é a parede. Aí, isso aqui é o chão, né? Chão. E aqui a minha escada, ok? Então, parede, escada e chão. Enfim, o que é que você tem que fazer? Você tem que perceber, nesses tipos de exemplos, a presença de triângulos retângulos, ó. Eu tenho um triângulo retângulo aqui, porque o chão faz 90 graus com a parede. E aqui, ó, quando eu colocar a escada, fecha um triângulo retângulo. E a figura diz que esse ângulo aqui, ó, entre a escada e o chão é de 30 graus. Né? Então ele faz... a escada faz 30 graus com a horizontal, ou seja, aqui, ó, com o chão. Então eu tenho esse triângulo aqui. Ok? O que é que eu tenho que fazer nesse triângulo? Primeira coisa que eu disse, ó. Olha o ângulo que você está analisando. Qual é o ângulo? 30. Aí você vai fazer o que? Você diz que é o cateto oposto, hipotenusa e cateto adjacente. Ó. Hipotenusa é o lado maior. Ou seja, hipotenusa é 2. Né? Hipotenusa é essa aqui, ó, o lado maior. Lado oposto, ó, lado oposto é x. Ou seja, cateto oposto aqui é x. E o cateto adjacente? Cateto adjacente aqui, né? É um valor que eu desconheço. Ok? Então por que eu marco um x no cateto adjacente? Porque ele não vai ser necessário. Ok? Não vai ser necessário. Porque não é ele, eu nem tenho ele nem quero achar ele. A questão está pedindo, na verdade, a altura da parede. Então a altura da parede é o cateto oposto. Ok? A altura da parede é o cateto oposto. O que é que eu tenho que fazer agora? Depois que eu dei o nome, vou analisar qual é a relação. Eu tenho que pegar uma relação que tenha aquilo que eu já tenho, né? E que tenha aquilo que eu quero encontrar. Cateto oposto e hipotenusa. Cateto oposto e hipotenusa é o seno. Então eu vou aplicar o seno. Seno de quem? Seno de alfa, né? Que é o ângulo que eu vou analisar, eu vou já substituir. Que vai ser igual ao cateto oposto por hipotenusa. Vamos colocar aqui embaixo. Então quem é o seno? Ó, quem é o ângulo? O ângulo aqui, ó, é 30. Então fica, ó, seno de 30 igual ao cateto oposto. Quem é o cateto oposto? X. Sobre hipotenusa. Quem é a hipotenusa? 2. Ok? Agora pergunta. Eu conheço o seno de 30? Não, eu não conheço isso aqui. Mas eu conheço o seno de 30? Conhece, ó. Aqui. Ou seja, isso aqui na verdade, ó. Vou colocar aqui. O seno de 30 é 1 sobre 2. É igual ao cateto oposto, né? Sobre hipotenusa, que é 2. O que você percebe, ó? Aqui você já matou. Por quê? Porque, ó, se embaixo aqui é 2, ó. Você percebe que x é igual a 1. Ok? Como os denominadores são iguais, os numeradores também tem que ser, ó. Então x igual a 1. Ou seja, a altura da parede é 1. Ok? A altura da parede é 1. Questão 24. Diz assim, ó. Um ângulo de elevação da base de uma árvore ao topo Opa, peraí, deixa eu ler direito. O ângulo de elevação da base de uma árvore ao topo de uma encosta é de 60 graus. Então eu tenho aqui uma árvore, ok? Eu tenho uma árvore bem aqui. O tronco dela é aqui, o chão dela. Pode olhar na figura aí da questão. E aqui é o topo de uma encosta. A figura tá até continuando assim, ó. Então tá formando aqui 60 graus.
Aí diz o seguinte, ó, sabendo que a árvore está a uma distância de 100 metros, ó, está a uma distância de 100 metros aqui, ó, está a uma distância de 100 metros, que medida deve ter o cabo de aço para ligar a base da árvore até o topo da encosta? Então é como se isso aqui fosse um poste, ok? Aí eu quero ligar um cabo aqui, ó, do topo do poste até a base da minha árvore. Ou seja, eu consigo visualizar aqui um triângulo retângulo e aqui um ângulo de 90 graus. O que é que eu faço? Primeiro, diz que é a hipotenusa é x, né? Porque ele está oposto ao ângulo 90. Olha o ângulo está aqui. Lado oposto a ele é aqui, ó, cateto oposto. E o outro é cateto adjacente. Então, cateto adjacente, ok? Aí agora eu tenho que dizer o seguinte, ó. Qual é a medida que eu tenho? Eu tenho um cateto adjacente. Qual é a medida que eu quero? Hipotenusa. Qual é a relação que usa cateto adjacente e hipotenusa? Cosseno. Então eu tenho aqui, ó, cosseno. Cosseno de quem? Do ângulo que eu estou analisando. Qual é o ângulo? 60. É igual a quem? Cateto adjacente. Quem é o cateto adjacente? 100. Opa, eu tenho colocado só 10. É 100. Sobre hipotenusa. Hipotenusa é quanto? X. Agora o cosseno de 60 eu tenho, ó. Vamos lá. Cosseno 60, ó. 1 sobre 2. Ou seja, 1 sobre 2 é igual a 100 sobre x, ok? O que é que você faz? Multiplica cruzado, ó. 1 vezes x, x. 100 vezes 2, 200. Matou a questão. Então quer dizer que o comprimento aqui do cabo tem que ser 200 metros, ok? O comprimento do cabo tem que ser 200 metros. Questão 26 agora, ok? Questão 26 diz assim, ó. Era para resolver a 25, mas eu vou resolver logo a 26, certo? 26 diz assim, ó. Trafegando num trecho plano e reto a uma estrada, um ciclista observa uma torre. Então tá aqui a torre, tá aqui a estrada. Então ele tá percorrendo aqui, ó. O ciclista está vindo e aqui tem uma torre, ok? Aqui tem uma torre. Seguindo a questão. Ele diz que no instante que ele viu a torre, ele estava formando um ângulo de 60 graus. Aqui é 60, viu? Aqui é um 60. Estava formando um ângulo de 60 graus. E o marcador de quilometragem, ó, marcou 103,5 km. Então é como se... chegando aqui, o marcador apontou essa distância aqui, ó. 103,5. Não é a distância daqui para a torre, não. É porque ele estava percorrendo, a quilometragem da pista. Então ele estava no quilômetro 103,5. Quando ele viu e estava formando um ângulo de 60 graus entre a pista e a torre. Depois, com um pouquinho de tempo depois, né? Quando ele chegou aqui, quando ele conseguiu fazer 90 graus entre a pista e a torre, o marcador apontou 104,03. Ok? 104,03. É o que acontece. No caso aqui eu consigo formar um triângulo retângulo já. Portanto, né, a figura mesmo, né, a questão mesmo já deu esse desenho. Fica bem fácil de a gente perceber. Então aqui nós temos um triângulo, ó, certo? Temos um triângulo. Ele não diz aqui, ó, quanto é essa distância que ele estava. Quando ele estava aqui, ele não disse qual era a distância até a torre, né? Ele quer saber, na verdade, qual é a distância entre a torre e a pista, ou seja, essa medida aqui, ó. Ok? Agora o que é que a gente tem? A gente tem alguma medida? De ter mesmo até agora não, mas a gente tem como encontrar. Como é que a gente encontra? Eu consigo encontrar essa medida aqui, ó. Basta que eu faça essa subtração. Quando eu faço essa subtração aqui, portanto, agora vamos fazer essa subtração. Essa subtração vai dar aqui, ó, vou fazer na calculadora. 104,03 menos 103,5. Opa. 0,53 aqui. 0,53, meu Deus. É isso mesmo. Deixa eu ver se eu acertei. Beleza. Vamos colocar 0,53. Então nós temos 0,53 aqui. E aqui a medida x.
Então o que é que a gente tem, ó? Vamos dar os nomes agora. Esse lado maior é a hipotenusa, né? O lado oposto, cateto oposto. Esse aqui, cateto oposto. E esse daqui é o cateto adjacente. Sobrou. Então o que é que a gente vai fazer? Eu tenho o cateto adjacente. Eu tenho o cateto adjacente e eu quero o cateto oposto. Qual é a relação? Cateto adjacente e oposto, ó. Tangente. Então a tangente de quem? Do ângulo que eu estou analisando, que é 60. Então a tangente de 60 vai ser igual a 0,53, que é o Opa! Perdão. Repetir. Tangente de 60 é igual ao cateto oposto, que é x, sobre o cateto adjacente, que é 0,53. Certo? Você tem a tangente de 60? Tem, ó. Tangente de 60. Raiz de 3. Então quer dizer que a tangente de 60 sendo raiz de 3 fica igual a x sobre 0,53. Para encontrar o x, basta que eu passe multiplicando. Só multiplicar. Então quando eu passo multiplicando, fica 0,53. Opa, vou colocar bem aqui assim. Acabou o meu corretivo. 0,53 raiz de 3 igual a x. Ok? Pronto, a resposta é essa. 0,53 raiz de x. Tem como deixar mais bonitinho, mas eu vou deixar por assim mesmo. Assim já tá bom. Ok? Então bem simples, bem fácil. Para finalizar, a última questão. Questão 25. Essa questão é bem interessante, é bem legal, bem legalzinha essa questão. Vamos lá. Diz o seguinte, ó. A seguir está representado um esquema de uma sala de cinema com piso horizontal. De quanto deve ser a medida de AT? Vamos ver aqui, ó. Aqui é A, aqui é T, ok? Quanto deve ser a medida de AT para que um espectador sentado a 15 metros da tela, então tá aqui, ó, 15 metros, ele tá aqui, e a gente tem, ó, de onde está sentado até a tela são 15 metros, ok? Com os olhos, aqui tá, ó, os olhos deles aqui, ó, tá a 1,2 metros, ok? A 1,20 m do chão. E veja os pontos, o ponto mais alto da tela. O ponto mais alto da tela é esse aqui, ó, ok? Está fazendo 30 graus com a visão dele na horizontal. Então vamos resumir. Ele tá aqui, ó. O olho dele está a 1,2 metros, ok? E o olho dele na horizontal, reto para frente, consegue fazer um ângulo de 30 graus se ele dobrar a visão até o topo aqui ao topo da sua tela. Portanto, o que é que a gente consegue perceber? Como eu tenho o ângulo aqui, o ângulo está sendo formado por essa medida, então basta que eu prolongue a visão dele, ó. Vamos prolongar um pouquinho a visão dele para frente. Por que a gente está prolongando? Porque prolongando eu consigo perceber o seguinte, ó. Eu formei um triângulo aqui, onde eu tenho o ângulo, e eu já tenho essa medida, ó. Aqui já é 1,2, basta que agora eu conte aqui para cima, ó. Ok? Então para cima eu tenho uma medidazinha X, ok? A medida que eu quero encontrar. Por quê? Ele está pedindo essa altura todinha, ó. Mas se daqui para cá já é 1,2, se eu encontrar o restante, resolveu o meu problema. Ok? Então vamos encontrar só essa medida. Como? Eu já tenho, ó, daqui para cá eu sei que é 15, né? Ó, daqui para cá eu sei que é 15. Daqui para cá é X, eu estou querendo encontrar, e eu tenho um ângulo de 30 graus. Vamos dar os nomes, ó. Aqui faz 90, então aqui é a hipotenusa. O lado oposto é cateto oposto. E o outro que sobrou é cateto adjacente. Então o que é que eu tenho? Eu tenho cateto adjacente e eu quero cateto oposto. Qual é a relação? Ó, cateto adjacente e cateto oposto. Tangente. Então a tangente do ângulo, de qual ângulo? 30. Vai ser igual a quem? Cateto oposto, que é quem? X, dividido por cateto adjacente, que é 15. Ok? Isso aqui é um X. Então basta agora que eu substitua. Eu tenho a tangente de 30? Tenho a tangente de 30. Raiz de 3 sobre 3 é igual a X sobre 15.
Basta que eu passe aqui o... é muito simples, basta que eu passe o 15 multiplicando, não precisa nem multiplicar cruzado não, basta só tirar o 15 daqui, ó, e já isola. Então 15 vezes raiz de 3 sobre 3 é igual a x. Porque eu posso simplificar, ó. 15 dividido para 3, isso aqui dá 3. Ou seja, x é igual a 3 raiz de 3. É a medida de x. Perceba a medida de x, ó, só daqui até aqui, ó. Daqui até aqui é 3 raiz de 3. Mas qual é a medida AT completo? AT completo vai ser quem, ó? É a medida de x mais 1,2, ó. Ou seja, 3 raiz de 3 mais 1,2. Então, eu deixaria do jeito que está aqui. Eu deixaria do jeito que está aqui, ok? Se você achou isso aqui, tá correto. Então, parabéns a quem conseguiu. Eu tô deixando um material complementar. Hoje vai ser só aula de exercício. Peguem aqui esse resumo do comecinho e vamos aplicar em algumas questões para poder exercitar bem. Espero que vocês tenham compreendido. 22 minutos de aula. Boa sorte. Qualquer coisa me procure lá no WhatsApp.